This call is being recorded. Olá, boa noite pessoal de toda EPEN, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro projeto piloto do tão esperado podcast. Uma loucura quando colocamos na proposta. Muitos acharam que seria muito difícil, mas estamos aqui firme e forte no nosso projeto piloto e conto com grande honra a presença do Felipe Carvalho, secretário de Inovação de Santo André, e ajudando a gente a esse construir esse espaço, né, esse tipo de conversa para chegar até pessoas que já trabalham e que não podem ir para palestras convencionais. Muito obrigado mesmo. Então, manda bala. Salve, salve, galera. Buenas. Só fazendo uma correçãozinha, Julião. Eu sou diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo da cidade de Santo André. Então, agradecer o seu convite. Para mim é uma grande honra aí conversar com a galera da Unifesp de Osasco, né, o pessoal do Centro Acadêmico de Administração que está organizando. Bom, satisfação enorme poder bater esse papo com vocês e poder somar algo na jornada de vocês. Muito obrigado. De fato, né, teve o lance das eleições de novo e tal, então entendi, da hora pelo esse cargo aí, hein? Crescendo cada vez mais. Vamos lá. O debate aqui proposto, né, era sobre carreira, que é algo que atormenta bastante jovens, tanto da Unifesp quanto outras universidades, ainda mais quando se fala da carreira pública. Por exemplo, nas aulas que eu tive ontem, né, terça-feira, por algum motivo, todas elas acabaram falando muito da questão da tecnologia, futuro do trabalho, e tem alguns professores que falam que o mais seguro seria você fazer um concurso público, entrar na carreira pública. Alguns falam que não tem mais estabilidade, você tem que meter as caras, você tem que empreender, e fica aquela coisa, meu, se as coisas mudam tão rápido, como que eu sei o que eu estou estudando aqui, se vai realmente servir para amanhã? Mas também isso pode ser uma inquietação própria dos jovens, né? Eu não faço ideia. Como que você enxergaria essa preocupação em relação ao trabalho no futuro? Julião, eu tenho um pensamento que é o seguinte: o empreendedorismo você tem que desenvolver independente de onde você vai trabalhar, né? Mesmo que você empreenda no CNPJ do outro ou você empreenda no seu CNPJ. A questão é, você tem que ser incansável, você tem que enxergar além, você tem que ter um anseio por resolver problemas, né? E gerar uma transformação coletiva, né, no ambiente que você vive, a sua família, e uma transformação no mundo. Eu acho que você trabalhando e desenvolvendo algumas competências empreendedoras, você vai saber aproveitar as oportunidades em cada etapa da sua jornada. Eventualmente, você pensa o seguinte: eu quero trabalhar em uma partição pública, né? Eu quero trabalhar numa prefeitura, eu quero trabalhar em algum, né, no governo, enfim. Eu acho que é grande, é muito claro, principalmente agora trabalhando no poder público. Eu valorizo o pessoal de carreira. Hoje nós temos grandes profissionais muito competentes, ali dedicados, fazendo o que precisa ser feito, buscando uma transformação para a cidade e para a região, né, que aquela instituição, aquela partição está responsável. Então, eu acho que aquele que tem interesse em participar do concurso público,
Eu não vou dizer que é algo que se tire da mente, porque eu acho que tem a ver muito com o perfil da pessoa, né? Eu, particularmente, não tenho perfil para trabalhar a vida toda no mesmo lugar, tá? Eu já tenho um espírito mais de ter sempre novos desafios, ter sempre mais de uma coisa, sempre estou trabalhando em mais de um projeto, em mais de uma atividade, porque isso amplia muito meus horizontes e isso me traz cada vez mais desafios diferentes e isso me motiva a viver, né? Está dentro de algo que eu busco aí de aprendizado e de fortalecimento pessoal e também vejo dentro do meu propósito de gerar transformação. Então, eu acho que vai muito do perfil, eu acho que tem uma regra. Uma coisa é certa, o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Você aprende hoje na faculdade, não é necessariamente que você vai aplicar no mercado de trabalho, isso depende de cada segmento. Porém, na faculdade, você aprende a pesquisar, você aprende a buscar referências, você aprende com a história e com algumas técnicas, algumas metodologias que te fazem ficar sempre antenado e se atualizar constantemente. Você não consegue fugir do conceito de inovação. Gosto muito de fazer isso mesmo, hoje no trabalho público. Eu estou na prefeitura, né? Estou trabalhando no poder público. Por que eu falo estou? Porque hoje eu trabalho, se chama de cargo comissionado. Então, não fiz foi um convite da gestão, foi um convite para agradecer o secretário, o ex-secretário Ailton Lima, que agora precisou se licenciar, porque ele é candidato aí a deputado federal e precisou respeitar a legislação, né, pré-candidato. Mas ele entendeu que precisava trazer para a Secretaria de Geração de Emprego alguns funcionários técnicos. Tinha alguns desafios que precisavam ser resolvidos na cidade e ele enxergou no meu perfil uma pessoa que poderia contribuir para colocar alguns projetos, eu vou falar um pouco mais sobre quais são esses projetos e diferente do que muitas pessoas pensam, que acham que trabalhar no poder público é só caminho de emprego e que não tem uma preocupação de entrega, né? Eu tenho uma baita de uma experiência extremamente positiva, porque hoje ali eu estou cercado de pessoas que querem realmente gerar uma informação, né? Como é o próprio prefeito, Paulo Serra, um cara jovem, um cara de 44 anos, eu acho que é 44 anos, que pensa em gerar, deixar a cidade, gerar uma transformação, mesmo sabendo das dificuldades que é o período de recessão financeira que o país como a cidade foi diferente, mas isso se torna um motivador em montar uma equipe e agregar pessoas que têm um objetivo aí de somar. Então, isso falando um pouco de carreira pública. Daí depois eu falar um pouco da carreira privada, toda a minha vida eu venho realmente da carreira privada e eu acho que esse balanço dessa vivência aí é extraordinário. Então, é justamente isso que eu já estava ficando com curiosidade de novo. Eu lembro no evento que a gente acabou se conhecendo, foi lá no ponto de partida, né? Havia sua palestra que mostrava algumas aventuras que você teve até no exterior, né? Para estar onde você está. E seria interessante recordar isso, porque eu consigo enxergar em alguns colegas meus também. Nossa, não quero ficar preso no emprego só e tal.
mas ao mesmo tempo, sei lá, como eu consegui toda essa liberdade, sabe, de mudar, e ainda mais quando eu falo que não tem emprego, não tem emprego. Então, para recordar, para tentar entender a sua trajetória, eu gostaria de entender no que você se formou durante a época da faculdade e quais foram os seus primeiros passos maiores, né, que você considera que te levaram aonde você está hoje. Julião, me formei em administração de empresas, tá? Desde eu tenho a parte do empreendedorismo muito forte na família. Então, vou colocar que eu tenho três principais inspirações. Eu tenho minha mãe, que ela me trouxe muito o conceito de intraempreendedora. Ela era funcionária do colégio, ela foi uma das primeiras professoras da instituição, foi a primeira coordenadora, se tornou vice-diretora, se tornou diretora e depois foi convidada ela para se tornarem sócios da instituição. Mas ali ela tinha um lado bem interessante. Por isso que eu falei dessa questão. Mesmo sendo funcionária, mesmo trabalhando para uma empresa, ela tinha um espírito empreendedor. Ela empreendia no CPF. Então ela tratava aquilo como se fosse dela. Tanto que quando eu era criança, eu achava que a escola era tanta paixão e tanto bem que ela tinha. E, como consequência disso, ela se tornou sócia. Meu pai é um cara que veio do sertão baiano, veio com 5 anos de idade, depois se formou, e antes dos 18 ficou em definitivo em Santo André. E ali começou a trabalhar com um tio, fazendo uma história, não sei nem se vocês sabem o que é isso, datilografando lá na história, começou a elaborar contratos, e aí ele foi estudando o que é esse espírito muito empreendedor, começou a aprender a fazer contratos, ia nos cartórios para conversar com o pessoal e virou um dos grandes especialistas ali da região para fazer contrato. Ninguém fazia melhor que ele. Isso em pouco tempo, com 18 anos, ele deu nada, de um dia para o outro ele foi estudando, foi se empenhando e a partir dali, era bem de imobiliário motivo, ele foi se sentindo seguro. Na sequência, aí, com 20 e poucos anos, ele montou a própria imobiliária e ele teve aí a imobiliária por mais de 35 anos, empreendendo, construindo, comprando, vendendo, enfim. Esse lado empreendedor com o próprio negócio. Outra inspiração foi minha avó. Minha avó sempre morou no sertão da Bahia. Ela sempre teve o lado do empreendedorismo social. Então, esse lado de olhar muito pela causa, né, da transformação regional, era aquele negócio que ela ganhava, ela sempre quis investir na região, nas pessoas, e acompanhou muito, né? Foi uma das responsáveis pela primeira creche no Parque, onde ela mora, chama Laje dos Negros, um povoado que era muito pobre, foi se desenvolvendo, melhorando, hoje está em processo de emancipação. É que eu aprendi com tudo isso. Então, desde criança, nunca meus pais forçaram a trabalhar, forçaram a ir para frente, mas eu via o amor, eu vi o bem deles, e eu falava, pô, isso é bom demais. E aí, foram uns 15 anos, eu já começava a acompanhar minha mãe no trabalho, eventualmente ir no trabalho do meu pai também. E aí ele falou, você quer trabalhar aqui na imobiliária? Pô, legal. Achando que ele ia me dar um baita do emprego, né? O pai era dono do
cara falou o seguinte: legal, então vou contratar você e você vai ser office boy. Office boy, né? E eu não entendia bem o que ia ser office boy. Então, na época, você tinha que pegar conta de banco, você tinha que marcar horário. Ele queria que eu já mantivesse um relacionamento com as pessoas e que aquilo serviria muito para o amadurecimento. Foi bem interessante. Na sequência, quando eu tinha 17 anos, minha mãe já tinha, meus pais já tinham se tornado sócios da escola, estava no processo de abertura de uma nova unidade, e aí com pouco recurso e poucos funcionários, e minha mãe falou: você me ajuda aqui a estruturar o departamento de esportes. Sempre fui praticante de esportes, né? Comprei o desafio, fui lá, comecei a organizar. E, por consequência, com 17 anos, eu já me tornei coordenador de esportes ali da escola. Montando, fui aprendendo, era tudo perfeito? Com certeza não. Mas assim, ela me passou essa responsabilidade de estruturar, e ali eu comecei a ir atrás de cursos, comecei a me especializar, me profissionalizar. E isso entrou mais ou menos no período em que eu estava entrando na faculdade, né? Entrei ali com 17 anos, e dentro da escola eu passei coordenador de esportes, juntei coordenação de eventos. Naturalmente, tinha alguns problemas a serem resolvidos, eu tinha algumas competências, passei a coordenar o departamento de marketing daquela unidade, e fui ali ralando, tomando porrada, aprendendo, amadurecendo também, né? Tinha que ter um pouco desse controle, porque você é moleque, então você precisa assumir ali uma postura, e foi um período de grande aprendizado, né? E na sequência, tinha em torno de uns 23 anos, 22, 23 anos, a gente passou por um processo de expansão das unidades, e eu sempre acompanhava a minha mãe. Minha mãe, que ficava acompanhando também, participava não diariamente do negócio. Minha mãe sempre na área pedagógica, e eu acompanhava um pouco nessa área administrativa, que eu sempre fui aí, bastante curioso. E participei do processo de abertura de 7 unidades, né? Então, ali essa de Santo André, então, Pindamonhangaba, Taubaté, Sorocaba, Rio das Cruzes, Juazeiro da Bahia. E aí, com o passar dos anos, foi virando esse aprendizado. 2008, eu falei: eu quero legal, um processo de desafios estava interessante, mas eu queria novos ares. Eu queria me desafiar um pouco mais, né? Eu falei: eu quero trabalhar numa multinacional. Eu queria trazer um pouco dessa, de conhecer um pouco dessa cultura corporativa de grande empresa. E falei: putz, mas sempre fui vagabundo com inglês, né? Nunca gostei muito de inglês. E era um desafio. Eu falei: e aí? Inglês, você chega no sistema, e já é cortado. Eu pensei, eu falei: poxa, eu vou fazer um intercâmbio. Pensei, estruturei, pesquisei os locais e achei que Londres era um local adequado, que eu gostaria de passar, né, 10 meses. Comprei o curso, vendi meu carro, comprei o curso, comprei as passagens, e aí eu avisei na época a minha namorada, falei assim: ó, tô indo para lá, você quer ir comigo? E a minha surpresa foi que a resposta dela foi sim. E aí eu falei: e agora? Beleza, vamos juntos. E passei, fui primeiro, fiquei um mês antes, ela chegou no mês seguinte. E ali o meu desafio também, daí eu virei, eu sabia que eu ia ter que entender o CNPJ.
E aí que eu falo da importância que, independente se você vai trabalhar com governo, você vai trabalhar com o seu negócio, é o espírito empreendedor. Eu sabia que quando eu chegasse em Londres, a primeira coisa que eu tinha que fazer era o quê? Ganhar em libras, certo? Certo. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer... Tá um chiado aí? Olha, não muito. Não sei se é do meu, mas eu vou mutar aqui, ó. O meu. Não sei se é a minha voz. Acho que é a minha voz que eu vou ficar. Você ouve o chiado ou não? Pra mim está bom. Eu vou mutar meu microfone pra melhorar aqui. Perfeito. É principalmente quando eu falo. Não sei se está reverberando. Agora melhorou. Então, quando eu cheguei em Londres, meu desafio qual que era? Ganhar em libras. E aí eu falei, pô, como que eu vou ganhar em libra, né? Aquele inglês vagabundo. Mas eu já fui criando estratégia. Então, eu já fui pesquisando os sites de emprego, eu pisei em Londres, eu falei, eu não vou acessar nada das minhas economias, que um pouquinho que sobrou da venda do carro, eu não vou acessar. E aí, já comecei no college onde eu estudava, comecei a falar para o pessoal, onde eu ia, falava, comecei a me cadastrar nos sites de emprego. E aí, no segundo dia que eu estava lá, um cara do colégio falou o seguinte: olha, eu estou indo embora para o Brasil e eu trabalho ali no Costa Coffee, né, era um dos principais cafés ali de Londres, e se você quiser, eu posso te apresentar ali para gerente, quem sabe. Né? Legal, boa. Nunca tinha nem sonhado em trabalhar no café e confesso que eu fiquei feliz pra caramba, porque assim, toda toda profissão, toda área, você tem seu valor, né? Acho que é legal você passar também, você vivenciar um outro lado que você nunca teve oportunidade. Resumindo, fiz um trial shift, né, que eles chamam. Você passa ali um período trabalhando. No final do período, já no terceiro dia, a pessoa falou o seguinte: ó, legal, está contratado, a partir de amanhã você já começa a trabalhar. Pô, lindo, maravilhoso. O que eu tinha que fazer lá? Aquele inglês lindo, perfeito. O que eu fazia? Limpava a mesa, limpava a máquina de lavar louça, limpava o chão, tinha que levar o lixo. E aí fui fazendo. Primeira semana, aquela ginga de brasileiro, né? Tratando bem os clientes. Já me colocaram para atender o caixa e já começar a fazer café. E foi legal, assim, foi uma baita experiência. Importante também, que já comecei a ganhar em libras. E aí, trabalhei ali. Quando chegou no fim do mês, eu falei, caraca, tá legal, se eu tiver que trabalhar aí os 10 meses nisso, perfeito. Vou estudar, mas eu acho que eu consigo talvez fazer alguma coisa na minha área. E aí que eu enxerguei alguns problemas lá no college onde eu estudava. Eu falei, poxa, eu acho que eu sei resolver essas coisas, né? Acho não, tinha certeza. E aí eu pedi para, na época, minha namorada traduzir minha apresentação de planejamento estratégico. Chamei o dono, pedi para marcar uma reunião com ele, apresentei, apontei quais eram os problemas que ele estava passando, já um pouco do histórico que provavelmente ele já tinha passado e que eu sabia resolver aquele problema. Conclusão, poucos dias depois, agora não lembro quantos dias, estava contratado como gerente de marketing do college. E aí foi sensacional, né? Já a partir do segundo mês. Então, segundo mês eu comecei a trabalhar no college e aos finais de semana trabalhava no café também. Terceiro mês já não aguentei, daí já era pegada. Mas tive a oportunidade, identifiquei que precisava mudar o nome, reposicionar a marca, mudar processo, e tudo que eu ia trazendo, o dono me dava aval para fazer, e fiquei
até o último período, né, durante esses 9 meses complementares lá. E foi assim, um baita aprendizado, né? Porque às vezes quando você trabalha em empresa de família, você fica com dúvidas se você realmente é competente para realizar o trabalho ou se você está ali porque você é filho do dono. Né? Então você fica um pouco. E ali a gente pôde perceber um pouco mais, né? Me conhecer melhor, saber um pouco das minhas competências, saber aquilo onde eu tinha algumas falhas, né? Que eu deveria corrigir. E no final do período, o próprio dono falou: pô, sensacional, né? Agradeceu o trabalho. Queria até me dar um visto de trabalho, que ele queria abrir outra unidade. E aí, para eu tocar essa unidade, administrar essa outra unidade que ele queria tocar. E na época, a gente estava com problema, né? Minha esposa, né? Estava com problema com um gatinho aqui no Brasil, enfim, uma coisa que era bastante apegada. E aí, como a gente foi junto, compartilhou tudo junto, eu resolvi voltar também. Então, trazida essa bagagem, retornando, eu já entendi que eu não queria, na prática, trabalhar em multinacional. Então, logo de cara, eu já entendi que assim, multinacional não era bem meu perfil e que eu queria empreender em outra área. A gente já, lá em Londres, a gente já conversava um pouco de eventualmente abrir uma agência, enfim, tinha algumas possibilidades. E assim, logo que a gente retornou para o Brasil, a empresa que a minha esposa trabalhava, como ela era assessora de imprensa, né, da ANAMAC, Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, eles falaram assim: olha, a Duchas Corona está precisando de uma assessora de imprensa, como é que você está, né, se tem disponibilidade? Pô, de cara, ela já topou, e aí a gente refletiu, ó, pô, primeiro cliente, Duchas Corona, eu acho que é razoável aí para a gente abrir a empresa. E aí abrimos a agência, começamos com assessoria de imprensa, depois começou a produção de conteúdo, começou a atender clientes como o governo de Hong Kong, a gente cobria alguns setores, mandava report para fora, e aí foram surgindo uma série de outros clientes grandes e menores também, né? A gente foi aprendendo um pouco com a situação. E aí a gente entendeu que o mercado não precisava somente, e as nossas competências a gente podia agregar algumas outras áreas, né? Tanto da parte de publicidade, comunicação integrada. E aí que a gente reposicionou e ampliou o escopo, se tornou uma agência de comunicação integrada. Na sequência, a gente identificou que tinha algumas competências estratégicas que os clientes precisavam. E aí eu comecei a fazer bastante mentoria estratégica, algumas consultorias também para auxiliar os gestores de marketing nos planejamentos, mapeamento de mercados, estruturação de campanhas, e aí foi evoluindo. Né? Isso foi criando um corpo, a gente foi aumentando a maturidade de negócios, e naturalmente isso foi evoluindo. E hoje, dentro desse processo também, tive participação em outros negócios, fui sócio da Music Color, que é líder de pintura de instrumentos musicais, junto com o Rafael, um grande empreendedor, um cara jovem, mas que eu pude aprender bastante, ele, o pai dele também, seu Gentil. A gente participou, assim, fiquei 1 ano e meio, não, 2 anos na empresa, mas assim, foi um período bem interessante a gente participou, montou um stand numa feira na Califórnia, começou a ter contatos de fora também para exportar serviços, e aí a gente nunca parei, né? Então, comecei a fortalecer essa parte de mentorias também, tanto para empreendedores quanto para executivos de associações de classe, executivos de grandes e pequenas empresas. E na prática, o que eu fazia muito era me desafiar. Então, que uma das coisas que eu falo de carreira, que eu gosto de frisar, a gente não tem que fazer
aquele eu falo assim, pô, eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? Vou trabalhar naquilo que eu gosto. Eu acho que o nosso maior desafio é descobrir o que gosta. E na prática, a gente vai se descobrindo a cada dia, o mercado vai mudando e a gente tem que automaticamente, constantemente fazer uma autorreflexão. Então, eu sempre gostei de me desafiar, sempre gostei de superar meus próprios limites, descobrir algumas competências novas, entender algumas competências que eu não tenho e buscar equalizar isso e sempre analisando as oportunidades que surgem fora. Então, e dentro desse processo de crescimento profissional e de visibilidade profissional, que o pessoal da prefeitura achou que eu estava preparado para assumir esse cargo na prefeitura. Então, acho que é um pouco dando aí um overview dessa história empreendedora, né? Eu gosto muito de falar em jornada, tá? Eu acho que a gente constrói uma jornada, então é toda uma somatória e que tem uma parte principal que são as raízes, são seus valores, são suas crenças, que você, independente daquilo que você faz, você preserva, você, não é uma coisa que você muda a todo momento, é uma coisa que você mantém, é uma coisa que faz com que as pessoas te identifiquem, faz com que você tenha credibilidade nos ambientes em que você frequenta, e isso te abre portas naturalmente, né? Te propicia algumas oportunidades relevantes. Meu, muito interessante. Ah, e isso acabou me lembrando alguns paralelos na minha cabeça. O primeiro deles é, por exemplo, sempre que eu via alguma palestra falando, hoje em dia é o profissional que constrói a sua própria carreira. Não vai esperar que uma grande empresa vai te falar para onde você deve ir, o que você deve fazer. Não, você tem que estruturar isso. Mas, pelo menos para mim, eu não sei em relação aos outros, ficava algo muito em aberto, né? Ok, eu vou gerenciar minha carreira, mas como, sabe? O que que eu vou fazer? Tipo, o que que eu uso? Será que eu vou falar, não, eu quero tal cargo X? Como que às vezes fica parecendo, sei lá, muito, muito abstrato. Mas nessa história que você falou, é, acabei me lembrando também do conceito do effectuation da doutora Sara Saravasti, né? Que falava que você virava um passo de cada vez e ia se desafiando quadra a quadra, e com isso, né, de repente você chegava em lugares que você não imaginou que estaria, né? E como que seria essa conexão de tipo se desafiar quadra a quadra com gerenciamento de carreira? Você acha que pode ser assim, meio que deixa a vida me levar, vou me desafiando, ou você precisou recorrer a algum mentor, alguma ajuda, sei lá, psicológica, projetos sociais para entender o que você gosta? Julião, acho que vai muito do perfil de cada um, tá? Tem uma metodologia que eu utilizo muito hoje nas minhas mentorias e foi uma coisa que eu aprendi e no final ajudei a formatar, né, dar uma integrada melhor junto com o meu mentor, né? Hoje eu tenho um mentor que em alguns momentos ele participa, então eu até agradecer o Carlos Boschetti, ele foi vice-presidente da Volks no Brasil, participou de diversos projetos, desde Alto Latina. Ele foi responsável pela transição de BCP para Claro, né, processo de privatização. Então, alguns grandes projetos, né? Eu falei um pouco naquela palestra de quando eu estava inquieto, né, que eu queria montar uma empresa de tecnologia educacional
e investiguei aqui, deu um insight, eu falei, eu vou buscar fora, né? Fui para a Suíça, encontrei uma empresa espanhola e gerou ali uma conexão, fiz um processo, uma consultoria de abertura do mercado nacional, e por alguns motivos acabou isso não avançando. E nesse processo, esse meu mentor, Carlos Boschetti, ele me ajudou muito a complementar, né, algumas competências que eu não tinha. E eu acho que isso é algo importante, que depois do tempo, às vezes a história ela te mostra, você olhando para trás, você percebe que, de alguma forma, eu sempre tive alguns mentores importantes. Então, no caso do meu pai e minha mãe, sempre foram, além de pais, nesse aspecto profissional, sempre foram grandes mentores. Sempre me ajudaram em alguns momentos, em algumas competências, né? Eu lembro que quando eu era aí, tinha uns 18 anos, meu pai às vezes falou o seguinte: olha, você vai participar dessa reunião de negócios grandes, aí negociações que ele fazia, mas você não precisa abrir a boca. Ele falava o seguinte: olha, eu quero que você acompanhe e preste atenção na reação das pessoas, preste atenção no caminhar da conversa, no perfil, e depois fazia sempre uma reflexão sobre como que foi aquilo, se conseguiu atingir o sucesso ou não. E isso me ajudou muito nesse processo de amadurecimento. Então, acho que ter um mentor é algo que eu coloco como substancial no processo de crescimento e planejamento da jornada. Eu não acho que a jornada ela deve ser solto, né, deixar a coisa correr. Eu acredito muito que você traça uma visão, né? Você começa a olhar para o horizonte, você começa a olhar para frente, sabendo uma rota, sabendo um rumo para onde você vai seguir, e a partir disso você vai entendendo cada vez mais o hoje e como preencher esse gap entre a visão, né, esse longo prazo e as ações que você precisa fazer hoje para que você continue nessa rota, né? Dentro desse processo de validação dos pequenos atos, das pequenas ações, né? Você vai descobrindo um pouco mais sobre você, vai descobrindo um pouco mais sobre o mercado e, naturalmente, estando com as pessoas certas, você acaba conseguindo gerar um avanço interessante. Que eu falei da metodologia, né? Essa metodologia que o Carlos desenvolveu e que a gente ajudou a aprimorar junto com outras pessoas bacanas também, outros amigos, é uma metodologia de 5 eixos principais que eu considero que são essenciais para, independente da etapa que a gente está dessa jornada. O primeiro eixo é pessoal, segundo, profissional, familiar, social, e o quinto é o propósito. Se a gente for perceber, independente do momento que a gente está, às vezes você tem ali um lado familiar que te puxa. Vou dar um exemplo. Você saiu do ensino médio e você precisa escolher, tomar uma decisão do que fazer, né? Que curso que eu vou escolher, em que área que eu vou seguir. E ali, eventualmente, você tem uma autonomia para fazer essas escolhas. Em alguns momentos, algumas pessoas sofrem ali uma influência muito forte familiar que às vezes você não tem ali um poder de decisão muito forte. Ou você faz qualquer ação, você tem uma dependência emocional da família. Vou dar um outro exemplo, a questão social, né? Um dos outros eixos. Às vezes você está numa etapa da sua vida em que você precisaria focar mais em você, você precisaria reduzir gastos, moderar um pouco o tipo de atividade que você participa, né? Às vezes você não tem recurso ali para ir para uma balada, ou você não tem recurso para comprar um celular aí, sei lá, um iPhone 8, e você acaba
trazendo uma influência porque você acha que aquilo vai te gerar um posicionamento diferente, você acaba tomando atitudes em que o seu lado social te puxa para algo que não necessariamente acaba você ficando desequilibrado e aquilo te puxa negativamente e faz com que o seu lado profissional ou eventualmente o seu lado pessoal seja prejudicado. Uma coisa é quando você está fora e daí você volta para casa, você sabe ali que a sua dificuldade financeira, que você não está feliz com aquilo que você está fazendo, ou eventualmente você está com algum outro tipo de problema que você não está conseguindo lidar pessoalmente e que esses aspectos acabam te fazendo com que você perca o foco, né? Ainda nesse lado pessoal, a gente tem ali hoje um grande mal que é a depressão, né? Hoje falam aí que é o mal do século, né? Então, em alguns momentos você tem ali uma visão, você tem todo um desenho, mas que emocionalmente, psicologicamente, você está abalado por algum motivo. Então, eu acredito muito que a equalização desses 5 elos faz com que você reflita e entenda um pouco melhor aquilo que está te puxando para frente, aquilo que está te puxando para trás e como que você lida com isso em cada fase. O quinto que eu falei é a questão do propósito. E aí, o propósito, que legado que você quer deixar, né, para o mundo, para a sua família, para onde, né? Como que isso te norteia? Eventualmente, quando você está na universidade, aí eu tenho uma crítica daqueles que falam o seguinte: não, você tem que ter um propósito claro, né? E universitário, às vezes o cara que está em início de carreira, ele fica pressionado em ter um propósito, ele volta para casa, quer escrever um propósito, e eu acredito que o propósito você vai descobrindo aos poucos, tá? Até porque você tem os seus valores, você sabe um pouco daquilo que norteia os seus valores, mas eventualmente não necessariamente aquilo que vai nortear a sua vida toda. Eu acho que é um processo de descoberta, um processo que você vai avançando de amadurecimento, de conhecimento pessoal que você vai desenvolvendo aos poucos. E quando você descobre, realmente isso vai se tornando e vai fazendo cada vez mais sentido, as coisas vão fazendo cada vez mais sentido e você consegue ter uma trilha muito mais concreta, né, de rumo e de direcionamento. Então, dessa forma, eu considero que você ter um norte, você ter uma visão, saber para onde que você está caminhando é essencial, tá? Isso que você vai ajustando, vai entendendo o propósito, o legado que você quer deixar e você estar sempre aberto a novas descobertas, a novos aprendizados e fazendo uma equalização desses 5 elos. Uma abordagem um tanto quanto interessante, cara. Eu vou até rever melhor tudo que você falou na chamada, porque realmente é de uma profundidade simples, tipo, muito fenomenal. É um método que, sei lá, despertou muita atenção mesmo. Agora, E aí a galera se vocês toparem, pessoal da Unifesp, eu me comprometo aí de a gente fazer um workshop com a galera para gerar uma reflexão sobre isso. Podem contar comigo. E assim, eita, é interessante que nos trabalhos de mentoria que eu faço, é uma coisa que eu gosto, isso gera, assim, realmente é uma mudança de mindset, a forma de pensar, e aí você começa a enxergar o mundo por outra ótica. sim, com certeza, e, meu, anotadíssimo. É, vamos divulgar o podcast, vou falar com o pessoal do centro acadêmico também. Às vezes dá para fazer alguma coisa até com
o núcleo de apoio de estudantes daqui. Semana que vem foi algo. Parece que vai ter uma, uma semana de diversidade, mas eu sei que no fim desse ano tem uma Semana Amarela que fala muito sobre propósito, ansiedade e tal. É algo que realmente parece casar muito. Então, muito obrigado pelo convite. E, cara, eu fiquei pensando aqui, até na faculdade mesmo, sabe, por alguns professores e tudo, sempre que a gente surge com algumas ideias e tal, o pessoal fala, ok, mas nós somos uma autarquia, eu acho que é autarquia federal, nós apenas podemos fazer o que está escrito na lei, na, na lei, porque é o direito público e tal, tal. Enfim, sempre dá um sentimento de travado, sabe? Como que foi esse sentimento quando você iniciou na carreira pública? Por exemplo, você contou da história lá com o college, você deu as ideias, tudo foi fazendo. Então imagina toda essa criatividade vai e esbarra no, no poder público, ok? Que o convite que você teve, a posição que você teve e tem, abre portas, né? Mas você se sente assim mais travado em relação ao que você era antes? Julião, uma coisa é, em qualquer lugar que a gente está, a gente começa a entender o cenário. E independente se é um órgão público, se é um órgão privado, a gente fala de pessoas. E nas organizações, isso, as influências elas são muito grandes de cima para baixo. Então, no meu caso, né, na Prefeitura de Santo André, a gente tem ali uma liderança que pensa e tem inovação como um DNA. Então, isso facilita muito porque você converge, né? Então, parte do propósito, você gera uma conexão. Então, isso traz facilidade para você pensar, enfim, para você ir além, para você descobrir novas coisas, trazer novas proposições. E desde que eu entrei nessa área pública, eu sempre procurei pensar com a cabeça do privado, tá? Em alguns momentos, isso também não dá certo, gera uma frustração, tá? Mas eu acho que isso trazer um pouco desse espírito, desse dinamismo, você às vezes tem algumas barreiras que elas são legais, legais que eu falo da lei mesmo, enfim, você passa a ter que aprender, entender qual que é a lei, entender qual que é a regra do jogo, e o que tiver ao seu alcance, você pode propor a mudança da regra do jogo. Né? Você pode propor uma mudança de lei e você pode propor uma mudança de processo. Algumas coisas são mais fáceis, outras coisas são mais complexas, mas esse é o jogo. Da mesma forma que você tem isso numa prefeitura, você também tem isso numa multinacional. Às vezes você está trabalhando para uma multinacional, dependendo do seu cargo, sei lá, você é analista, tem que passar para o gerente vai passar para o diretor vai passar para o C-level, que vai reportar para a matriz, depois volta. Às vezes você passa 6 meses para aprovar um projeto. Então, a questão é o seguinte, você tem que lidar, você tem que saber um pouco do cenário, e sempre é uma escolha. Eu sempre, quando vejo as pessoas reclamando, o cara fala assim, putz, a prefeitura é uma porcaria, é burocrático. Eu falo pro cara, então sai. Daí o cara fala, pô, mas eu preciso pagar as contas, né? Eu preciso gerenciar minha família. Então eu falo, então cala a boca. Porque é o seguinte, você sempre tem a opção, ninguém te obriga a estar onde você está. Se você está ali por necessidade, eventualmente, pô, não é aquilo que você gostaria de fazer. Em alguns momentos, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você fala o seguinte: olha, eu estou ali, não é o que eu
o que eu sonhei, mas eu vou tirar o máximo de aprendizado possível daquela área e vou cumprir um ciclo. Porque é o seguinte, a minha família precisa, eu preciso estar aqui, você tem contas a pagar, você tem leite das crianças em casa, e você está lá. Eventualmente você não se adequa, você não se adapta a determinado ambiente, você tem a decisão está na sua mão. Você vai falar o seguinte, você vai ser honesto com a cidade, se estiver no público, né, com o Estado, ou se você estiver no privado com a empresa, e vai sair, ou você vai conversar com o seu superior de que forma que você pode melhorar aquilo. Mas se você realmente não se adequou e você não vai gerar valor para a instituição, você tem a opção de sair. Então, eu considero o órgão público como um órgão privado dentro das suas especificidades, porque ali você tem as suas regras, basta você entender as regras do jogo, entender o cenário e saber se você quer participar ou não. Então, eu enxergo muito dessa forma e confesso para você assim que o aprendizado de tudo isso está sendo riquíssimo, principalmente de você entender cada vez mais as pessoas. Então, você tem pessoas que estão ali há mais tempo, que são os cargos efetivos, né, de concurso, que tem toda uma bagagem da história, daquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. E aí, a partir disso, você traz o seu ponto de vista para você entender, às vezes, o que estava certo, mas o como estava errado. Então você traz para a percepção de falar o seguinte: olha, se fizer de uma forma diferente, talvez a mesma coisa pode dar certo. E aí você vai implementando, você vai trazendo mais pessoas para compartilhar dessa ideia. E, logicamente, se você tem as pessoas que estão acima de você, que te dão respaldo, que acreditam na competência e naquilo que você tem para contribuir, e compartilha um pouco desse propósito, dessa visão, você realmente se sente, você tem um ambiente propício para que você vá sempre além, né? Dentro daquele conceito que eu falei, empreender, né? Empreender é um estado de espírito, é você ser incansável, é você buscar realmente ir além, você dar o sangue para fazer aquilo. E eu acho que eu até aconselho que muita gente reclama, né? Você reclama da política, você reclama reclama de todo mundo. A pergunta é o seguinte: o que a gente faz para gerar transformação do coletivo? Então, quando a gente ouve reclamações, sempre quando eu ouço reclamação, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que você faz? Porque se você quiser só apontar o dedo e não fizer nada para o coletivo, o problema são os políticos, lógico, que você tem em todas as esferas, né? E aí você está falando aí de corrupção, você tem aí uma série de coisas que isso é inaceitável. Então, isso não se discute, mas o que cada um faz para gerar a transformação do coletivo? E aí pode ser você trabalhando no órgão público, pode ser você trabalhando para uma ONG, que não necessariamente é o seu emprego principal, ou pode ser você trabalhando para uma ONG como o seu emprego principal, pode ser você empreendendo socialmente, que hoje quem não conhece, dá um Google aí, procura um pouco mais, você tem algumas instituições como a Enactus, tenho conversado bastante com o pessoal da Enactus, da UFABC, tem um trabalho fenomenal. E aí você tem como é que chama aquele cara de Bangladesh? Esqueci o nome dele. E, enfim. Mohamed Yunus. Mohamed Yunus. Então você tem,
enfim, você tem N formas de você gerar a transformação na sua vida, você tem N formas de gerar transformação no local onde você vive, no país onde você vive, a transformação no mundo. E hoje é interessante que você pode fazer tudo isso e também gerar receita para você. Então, vai muito do direcionamento de você se conhecer e saber aquilo que você quer, mas não só o que você quer. É importante você saber o que você não quer. Porque quando você sabe o que você não quer e você tem essa base de valores bem clara, isso fica simples para você tomar as decisões, né? Não é que você não vai errar, e errar você é um processo natural de quem faz, né? A ideia que a gente fala mesmo, o pensamento de startup é o seguinte: é errar rápido. Ciclos curtos, você errar rápido, você gerar esses aprendizados, e aí eu acho que hoje é indissociável você pensar só na sua transformação, né? Eu acho que essa geração, principalmente, você só ganhar dinheiro, você não tem motivação. Eu acho que você tem que gerar um impacto no ambiente onde você vive, você ajudar outras pessoas a se desenvolverem, e assim, de alguma forma, você está sempre crescendo. Como diria, né, aquele que mais ganha é o que melhor serve, né? É Eu, por eu, aí. eu acredito bem nessa parte mesmo. E, meu, voltando naquela indagação do começo sobre empregos, agora que a gente já deu uma conversa boa sobre atitude, empreendedorismo e tudo. É, uma vez assim, em outra aula, não essa assim de ontem, né? Mas até no começo do curso, que a gente fica pensando, pessoal assim, dentro do universo assim brasileiro, a Unifesp está entre a quarta melhor universidade federal, um negócio assim, ou pública. Enfim, e as pessoas que estão dentro da Unifesp, que teoricamente, pelo ranking, deveriam se sentir altamente seguras e especializadas e tudo, ainda ficam com essa insegurança em relação ao futuro. E a gente fica pensando, e as pessoas que nem aqui estão, sabe? Pessoas que dependem de mercados que já estão sendo automatizados, que dependem de montadoras que estão colocando robôs, e fica um negócio que até teve um robô que substituiu um advogado, porque era um trabalho muito repetitivo analisar alguns contratos, enfim, né? E tem algumas notícias, na BBC mesmo apareceu, sobre propostas de renda mínima para girar a economia. Seria quase sei lá, mini socialismo dentro do capitalismo. É, como que você enxerga assim esse tipo de proposta que vem acontecendo? Você, sei lá, qual que seria a sua opinião sobre isso? Eu tenho muita curiosidade. Olha, Julião, eu penso o seguinte: universitário, seja o cara que já está no mercado, independente de quem seja, você tem que ser apaixonado, sabe por quê? Por problemas. Você tem que se apaixonar por problemas. As pessoas, elas fogem dos problemas. Julião, acho melhor você fechar. Ah, verdade, desculpa. Opa, boa. A gente tem que ser apaixonado por problemas. Ah, mas o robô vai substituir o emprego, não vai ter emprego. Cara, tem profissões de hoje que vão mudar. Eu acho que é um cenário rotativo e realmente isso é um grande desafio que o mundo vai passar. O que vai acontecer de fato, ninguém de nós sabemos. Uma coisa que nós sabemos e que está ao nosso alcance, e aí eu vejo muito de você entrar tanto como
uma carreira numa multinacional, numa grande empresa, quanto para você empreender. É você entender os problemas e aí você buscar soluções inovadoras, novas formas de resolver esses problemas. E aí, naturalmente, independente da sua formação, independente da universidade que você fez, você vai identificar quais as competências que você tem para resolver aquele problema, quais as competências que você precisa complementar, e aí você vai saber o seguinte, pô, eu preciso complementar, faz parte do core business, né? Eu preciso complementar com sócio, eu preciso complementar com prestador de serviço, eu preciso complementar com colaborador, ou eu sei resolver determinado problema e eu vou procurar a empresa X, ou eu tenho o desejo de me aprofundar na resolução de determinado problema, e aí eu vou procurar a empresa X, que você sabe que você vai ter oportunidade de resolver aquilo. Porque, do outro lado, você tem um empregador que reclama da falta de profissionais capacitados. Então, isso é um lado muito complexo. E aí, quando eu vou nas universidades, rodo bastante as universidades públicas, né, e as top one do ranking, e eu falo o seguinte, sabe quanto que vale o seu certificado? Pô, acho que é legal, é uma vivência, você tem ali bons profissionais, boas referências, bons laboratórios, suporte, enfim. Mas isso não é garantia de nada. Isso não garante o seu sucesso. Isso te coloca em um caminho em que você tem o privilégio de conhecer e de ter acesso a coisas mais avançadas e antes de outros, mas isso não impede, com o dinamismo da informação que tem hoje, de um cara que não teve a oportunidade de fazer a melhor universidade aí no topo do ranking, de ele buscar um conhecimento em determinada área e que pode ser melhor do que aquele que fez aí uma faculdade top. Então, é o cara saber que se ele não está numa faculdade top, ele tem ciência de que, eventualmente, determinados conteúdos, ele vai precisar ser mais curioso, ele vai precisar pesquisar mais, ele vai precisar se dedicar de outra forma. E, da mesma forma, o cara que faz aí uma universidade dita de ponta, quando você chega no mercado, você vai perceber que algumas coisas você vai aprender na prática, outras coisas você vai precisar se especializar porque tem mais a ver com aquilo que você está vivenciando no mercado de trabalho. Então, assim, não tem uma regra, mas a regra prática do que tem é o seguinte: independente de onde você esteja, você tem que ser aficionado por enxergar problemas. Porque se você chegar em qualquer empresa, independente do porte, e você falar o seguinte: olha, você tem um problema XYZ e eu tenho uma ideia de um caminho que pode ajudar você a resolver esse problema. O cara vai, no mínimo, te ouvir. E se você tiver realmente uma defesa ali, um posicionamento interessante, dificilmente o cara não vai querer você no time dele. Da mesma forma, você empreendendo. Hoje, você tem N formas de buscar conhecimento, de se aproximar de metodologias que vão te ajudar a aprimorar o problema, formatar um modelo de negócio, né? Como é o Startup Weekend, que você já tem uma galera aí da Unifesp que já estão inscritos, que você vivencia em 54 horas, você enxerga um problema, desenvolve, modela, cria um modelo de negócio e no final você apresenta, você tem ali a mentoria durante todo esse processo e no final você apresenta, você faz um pitch para uma banca que vai julgar o trabalho que você fez. Então, acho que essa parte de resolver problemas, para mim,
é onde a gente tem que focar a partir de ontem à tarde. E, com certeza, o cara que busca entender os problemas e, a partir dali, você tem insights, você tem ideias inovadoras e você pega algumas metodologias para desenvolver e ali você buscar formatar um modelo de negócio para resolver de uma forma diferente, criando valor, esse cara dificilmente está fora do mercado, porque a inovação passa a fazer parte do DNA. E quando a inovação faz parte do DNA, você vai constantemente resolver esse mesmo problema de novas formas. Porque hoje, os ciclos dos mercados eles são cada vez mais curtos. As empresas que antes eram líderes de 50 anos, 10 anos de liderança de mercado, hoje, se o cara é líder em um ano, às vezes 6 meses, o cara corre o risco de no ano que vem ele não existir. E então esse dinamismo, isso que você tem que ter no DNA. E aí, se em 6 meses, se em um ano a coisa mudou, e aí, o que vale o certificado que você tem na gaveta? Então, acho que é um pouco dessa visão. Para onde que isso vai cair, a gente ainda não sabe. A gente sabe que muita coisa vai mudar. E é um pouco do trabalho que a gente faz hoje em Santo André, é um pouco nessa linha. Ele fala o seguinte, olha, a coisa está mudando, o cenário está mudando, tem novas tecnologias, tem novas formas de visualizar e de inovar, enfim, de enxergar os problemas. Então, o nosso papel é fazer com que essa informação chegue para as pessoas, pelo menos gerarem a reflexão e elas entenderem que, às vezes, tem gente que ainda está preso achando que, assim, pô, tudo isso é a crise. Ok, mas na crise, às vezes você precisa abortar projetos, você precisa abortar produtos que você não tem mais margem, tem produtos que nunca mais vão reerguer, que, assim, o mercado todo está sem margem e o produto não vai reerguer, e o cara ali está terceirizando a culpa, está colocando a culpa em tudo no mundo e nunca a culpa é dele. Então, acho que é um pouco da minha visão sobre isso daí. Meu, muito bacana, cara. Estamos aqui chegando assim no finalzinho da noite, 1h11 de transmissão, passando rápido, que parecia 15 minutos de conversa. Meu, agora é uma vontade que eu sempre tive desde que eu assisti a Cultura. Felipão, o que é a vida? Cara, a vida é o hoje, a vida acho que são pessoas e a vida é foda, cara. Pelo menos a minha vida eu acordo todo dia feliz por estar vivo e, e eu me considero a pessoa mais importante do mundo. Isso aí eu aprendi com meu pai. Porque se eu não existir, para mim não existe o mundo. É bem isso, cara. E, mano, meu, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. E a gente vai fazendo mais atividades em conjunto. E nesse momento só tenho a agradecer pela conversa. Espero que quem estiver assistindo aí a transferência, talvez na academia, no transporte público, não sei, que tenha contribuído para você e também tendo vontade, né? Pô, queria ter colocado perguntas aqui, queria ter tido a chance de expor meu pensamento. O, o projeto vai evoluindo, né? E o intuito seria no futuro, né? Dependendo da demanda, é, criar um espaço prévio, bem antecipado para cadastros de perguntas, né? Ou de comentários em geral sobre o tema. Então, tudo isso está sendo planejado, mas por enquanto eu agradeço aqui a sua atenção e nós vamos encerrando essa chamada histórica.
Boa noite a todos. Boa noite, Felipão. Muito Julião, obrigado de novo. cara, obrigado pela oportunidade de poder aí conversar um pouco, mesmo sem ver a galera, mas espero poder ter contribuído um pouco aí de reflexão para melhoria, enfim, planejamento aí da jornada. Acho que é legal analisar a jornada do que foi. E eu queria deixar, nunca falei isso em público, mas eu tenho hoje uma coisa que eu acredito. Talvez se eu fosse voltar no tempo, sabe uma coisa que eu faria? Não. Eu até proporia universitário para recém-formado. Acompanhando até a jornada das pessoas, o profissional, se você hoje pegar, se formar, e você passar 2 anos, sei lá, 24 meses, sem ganhar nada, você ter o dinheiro que pague suas contas e que você pudesse ter oportunidade de estar diariamente do lado daquele cara que você se inspira e o cara que pode contribuir com você como ser humano, como profissional técnico, como uma pessoa do mundo, eu acho que seria um dos maiores investimentos de carreira que a pessoa poderia ter. Porque na prática, isso faz com que você aumente a maturidade profissional, que você esteja mais preparado para lidar com pessoas, para lidar com negócios, para lidar com as suas vulnerabilidades, com as suas competências, e que depois de 2 anos você conseguiria eventualmente dar um salto daquilo que você estaria em 10 ou 20 anos. Então, se eu tivesse aí que propor um desafio para um cara arrojado, talvez fosse esse: pegar, que não seja 2 anos, que seja 1 ano, você pensar que o aprendizado e a maturidade acabam sendo muito maiores do que aquele nosso desejo de dinheiro no curto prazo. E se você depois olha, fazendo uma análise da jornada das pessoas, o quanto que nos 10 primeiros anos, na média, as pessoas cresceram, você percebe que talvez ali pode ser uma aceleradora de jornada. É isso aí. Galera, valeu, prazerzão. Julião, sensacional participar desse podcast. E conte comigo aí. E só reforçando, o Startup Weekend de Santo André, para quem não se inscreveu, vai ser aí de 24, 25 e 26 de agosto. O Julião vai disponibilizar aí depois o link para quem quiser participar, que aí é uma experiência transformadora. Pode deixar. Mano, espero que vocês vão lá, hein? Porque a gente já, uns 5 amigos da Unifesp já, quero ver a galera lá. Então, encerrando aqui oficialmente, muito obrigado de novo pela presença de todo mundo. Até!